gente, vamos lá, bom dia. Começando aqui o seu quarto bimestre, caderno 4, página 30, última matéria que você vai ver. E aí a matéria lá do próximo bimestre, aí as provas, prova mensal, bimestral, e o ano acabou. Progressão geométrica, PG. Você já estudou na outra frente, né? Progressão aritmética, PA. E aí, o que eu posso dizer aqui? Muda bastante? Um pouco. O que é uma PG? Definindo aí uma progressão geométrica. É uma sequência numérica, portanto, não é simplesmente um conjunto de números, e sim são números colocados em posição, primeiro, segundo, terceiro, uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é o termo anterior multiplicado por uma constante. E essa constante será chamada de razão da PG. Só uma coisa, isso lembra, né, a frase, a definição. Alguém poderia me dizer qual a diferença da definição de PA para PG? Vai lá, gente. Tem alguém aí? Chiqueto? Tem ninguém aí? Maria Eduarda, tá aí? Pedro? Gustavo? Oi. Oi. Chiqueto? Oi. Qual que é a diferença de PA para PG? Gente, a definição é a mesma. Só muda a operação. PA você fazia o quê? Somava ao termo anterior uma razão constante. Agora você vai multiplicar o termo anterior por um valor constante. Onde? Isso é uma sequência numérica, termos ordenadamente colocados. A1 indicando o primeiro termo. Esse 1 indica a posição, não o valor. A2, segundo termo, após o A1. Não existe ninguém entre o A1 e o A2, não existe A0. Sequência sempre começa com o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. AN-1 e o AN, chamado de termo geral. Toda vez que a gente fala em AN, é o chamado termo geral. Por que ele é tão importante? Porque se tratando de uma PG, você consegue a fórmula do termo geral dessa PG. E aí, com a fórmula do termo geral, você acha qualquer termo da sequência. O que eu quiser, o que eu pedir. Certo? Vai. Onde? Gente, só para diferenciar de PA, porque vai ter exercício que vai envolver PA e PG. Em PA você tinha mania de chamar a razão de R. PG a gente vai chamar a razão de Q. Então, em vez de R, de razão, a gente chama de em PG a razão de Q.
E ela vai ter que ser um valor constante, principalmente no seu exercício. Naquele exercício a razão é 2, no outro exercício a razão é menos 3, no outro exercício a razão é meio. Então quando a gente usa o termo constante, não é um termo constante da física, que sempre assume o mesmo valor. Aqui vai assumir sempre o mesmo valor naquele exercício especial. E aí você pode escrever sua primeira PG. Maria Fernanda. Escrevendo a sua primeira PG, sendo que a razão, o A1 é o A1 mesmo, porque tudo ocorre a partir do segundo termo. Então o primeiro não se mexe, é o A1. Já o segundo, a partir do segundo, quem é o segundo? É o anterior multiplicado pela razão, A1 vezes Q. Note que em PA era mais R, agora você vai multiplicar, vezes Q. Aí quem que é o próximo? Pega o anterior e multiplica por Q. É o A1 vezes Q vezes Q ao quadrado. Começa a surgir aqui, ó, potências. Aí quem é o próximo? Multiplica por quê? A1 vezes Q ao cubo. Ah, quem é o próximo? A1 vezes Q à quarta. E vai chegando a cada termo multiplicando por quê? Sendo que, quando você quiser a razão de uma PG, olha como que se determina a razão de uma PG. A razão sempre vai ser o termo posterior dividido pelo anterior. Se eu pegar o segundo e dividir pelo primeiro, A1 vezes Q dividido por A1 cancela daqui. Se eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo, A1 vezes Q quadrado dividido por A1 vezes Q, A1 com A1 cancela, Q quadrado com Q daqui. Então Q sempre vai ser o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo, ou o quarto dividido pelo terceiro, ou seja, posterior dividido pelo termo anterior. Numa PA a gente fazia para determinar a razão A2 menos o A1, porque você somava uma razão constante. Agora aqui, para achar a razão, você vai pegar o posterior e dividir pelo anterior. Classificação de uma PG, é o que a gente vai fazer nos exercícios já já. Você vai classificar uma PG, aqui surgem nomes interessantes, coisas novas. Porque PA, quando a gente mexe com o lado aritmético, você só podia crescer, decrescer ou se manter constante. E crescer era como você somava um valor positivo, nada mais lógico. Toda vez que eu somo um valor ao termo anterior, aumenta, desde que seja positivo. Diminuía quando o termo era negativo, que no ato somar menos, somar um número negativo, é subtrair. Só que PG muda, as regras de operações mudam. Imaginemos o seguinte, o A1 positivo, primeiro termo positivo, e a razão maior que 1. 2, 3, 4, 10, 1,5. O que vai acontecer? Vamos pegar aqui um exemplo. O A1 igual a 2 é a razão igual a 2. Então, fácil. O A1 é o A1 mesmo, 2. Já o próximo, que é o segundo termo, é o anterior, multiplicado pela razão, que também é 2. 2 vezes 2, 4. O próximo, 4 vezes 2, 8. Formaríamos a sequência 2, pega o anterior, multiplica por 2, 4. Pega o anterior, multiplica por 2, 8. Pega o anterior, multiplica por 2, 16, 32. Note como cresce, hein, gente? Isso daí é como a gente pensa assim. Agora você tem que pensar na maneira exponencial. Né? A gente escreveu aqui 5 termos, nada assustador. Mas como continua? 64, 128, 256, 512, 1024,
Perceba, andei pouco e já estou em 1024, 2048, 4096, já passei a barreira dos 8.000, depois 16.000, perceba, eu já estou em 16.000, é como cresce populações de bactérias, populações de vírus, como é o contágio aí do que a gente está vivendo, Covid. Se eu simplesmente contaminar dois contaminam depois 4, 8, 16, num instante, 60.000 habitantes, vamos pensar, uma cidade, está todinha tomada. Agora, note interessante, né? Eu vou só pegar o A1 negativo, aqui era o A1 positivo. E agora a razão, se aqui eu pedir maior que 1, um valor entre 0 e 1, meio, 1/3, gente, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Multiplicar por 1/3 é o mesmo que dividir por 3. O que vai acontecer? Olha lá, o A1 igual a menos 4, negativo. E a razão é igual a meio. Então o primeiro termo é menos 4. Aí eu vou multiplicar por meio, negativo vezes positivo dá negativo. Menos 4 vezes meio, menos 2. Vezes meio, menos 1. Vezes meio, menos meio. Formaria a sequência. Menos 4, vezes meio, menos 2, vezes meio, menos 1, vezes meio, menos meio, vezes meio, menos 1/4, menos 1/8. Perceba, interessante visualizar. Apesar de ter termos negativos, você está crescendo. Nós estávamos no menos 4, estou caminhando em direção ao 0. E, gente, por mais que eu ande aqui, ande 1.000 termos, 1 milhão de termos, eu não vou conseguir sair do campo negativo. Menos meio, menos 1/4, menos 1/8, menos 1/16, menos 1/32, menos 1/64. Apesar de crescer, eu jamais ultrapasso o campo positivo. Isso é o que a gente chama de uma PG convergente, crescente, porém, jamais se torna positiva. Decrescente. O A1 positivo e a razão entre 0 e 1, como aqui. Só que aqui eu troquei, o A1 era negativo, eu troquei por um A1 positivo. Então o A1 igual a 1 e a razão igual a 1/3. Começo 1 vezes 1/3, 1/3, vezes 1/3, 1/9, vezes 1/3, 1/27. Note, está decrescendo. Cada vez uma fração menor, 1/81, 1/243, e jamais vai ser negativa. Como aqui não poderia ser nunca positivo, aqui nunca ultrapassa o campo negativo, apesar de ser decrescente. As novidades de PG. PA não, crescia até mais infinito. Decrescia até menos infinito. Aqui não. Apesar de crescer, nunca vai chegar nem a 0, quanto mais a positivo. Apesar de decrescer, jamais chega a nível 0, quanto mais negativo. É o que acontece às vezes com o elemento radioativo. Se você tem radioatividade num lugar, sempre você vai ter. Vai sempre ser menor. O tempo passa, é possível habitar a região e tudo mais, mas se alguém for lá e medir, existe radioatividade. Se o A1 for negativo e a razão for maior que 1, A1 menos 3 e a razão 2. Menos 3, primeiro termo. Vezes 2, menos 6. Vezes 2, menos 12. Menos 24. Aqui sim, eu vou crescer até menos infinito. Então, sua PG pode ser crescente e decrescente, com as ressalvas aqui de novas sequências. Essa, apesar de crescer, jamais será positiva. Essa, apesar de decrescer, jamais será negativa.
E as tradicionais, isso daqui vai crescendo até mais infinito. Isso daqui também vai crescendo até menos infinito. Constante. É só usar a razão igual a 1. Por quê? Multiplicar por 1 não altera nada o termo anterior. Se o primeiro termo é 7, vezes 1 vai dar 7, vezes 1 de novo vai dar 7, 7, 7, sua sequência é constante. A novidade, em nenhum dos casos eu usei razão negativa, sempre razão positiva, maior que 1, entre 0 e 1, entre 0 e 1, maior que 1. Agora, se eu usar uma razão negativa, ela vai ser o que a gente chama oscilante ou alternante. Então, se a razão for negativa, um exemplo, peguei o A1 igual a 2 e a razão igual a menos 2. Como seria a sequência? O primeiro termo, 2. Aí eu multiplico por menos 2, dá menos 4. Aí eu multiplico por menos 2, dá mais 8. Menos por menos, mais. Depois eu multiplico 8 por menos 2, menos 16. Por menos 2, mais 32. Ela vai ser alternante, alternar os sinais. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. A novidade da sequência PG. Isso não existia em PA, porém agora passa a existir. É só usar uma razão negativa. Legal. E agora vamos chegar à fórmula. Quero que alguém me oriente aqui depois no final e na conclusão para ver se você entendeu. Dado uma PG, não é uma sequência qualquer, é a sequência onde cada termo a partir do segundo é o termo anterior multiplicado por uma razão constante. Assumir que é uma PG. A1, A2, A3, A4 até a N. O que você pode concluir? Vamos lá. O A1 é o A1 mesmo, não muda. Não há mudança, porque tudo ocorre a partir do segundo. Já quem quer o A2 a partir do segundo, eu sou obrigado a pegar o anterior, multiplicar por uma razão constante, que eu vou chamar de Q. Então vai ser A1 vezes Q. O A2, A1 vezes Q. O A3, A1 vezes Q ao quadrado, eu pego esse anterior e multiplico por Q. A1 vezes Q ao quadrado. O A4, A1 vezes Q ao cubo. A cada termo eu multiplico por Q, Q quadrado vezes Q, que é o cubo. O A5, o A1 vezes Q à quarta. Uma pergunta agora para vocês, quem é o A10? Quem é o A10? Pela sequência lógica, não dá para se definir. Quem é o A10? A1 vezes Q, não? A1 vezes Q é a décima? Não. Não. Não sei se você notou. Se aqui é 5, você levou a quarta. Se aqui é 4, você levou a terceira. Isso porque você começa a multiplicar a partir do segundo. Se eu multiplicasse a partir do primeiro, teria que ser números iguais. Então, por lógica, você chega que o A6 é o A1 vezes Q a quinta, o A10 é o A1 vezes Q a nona. Note sempre um a menos aqui no expoente em relação à posição. Isso indica então que o A100, caso eu queira escrever, é o A1 vezes Q elevado a 99. O A1000 é o A1 elevado a Q elevado a 999. Portanto, vamos chegar à fórmula do termo geral, que nada mais é. Quem que é o AN? É o A1, que está em todos, vezes Q elevado a Q, N menos 1. 1 a menos em relação à sua posição. Se a posição é N, aqui é N menos 1.
Teoria da aula de hoje, senhores. Apresentei o que é PG, sequência numérica, onde cada termo a partir do segundo é o termo anterior multiplicado por um valor constante que a gente vai chamar de Q. Determinar esse Q, pega o posterior, divide pelo termo anterior. E a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. E agora são exercícios da apostila. Primeiro e o segundo interligados, que eu vou aproveitar já fazer os dois nos itens aqui. Primeiro exercício, ele não identifica que é uma PG. Ele fala justamente, ele pede, identifique as sequências que são progressões geométricas. Então nem todas que ele me dá, A, B, C, D, E, são PG. E calcule a razão, lógico, calcular a razão das que são progressões geométricas. Gente, vamos lá, primeiro exercício, item A. Depois o 2, ele pede, indique o tipo, indique a que tipo pertence cada uma das projeções geométricas identificadas na atividade anterior, que é essa. Só nas PGs. Onde não é PG, você não vai ter que identificar nada. Identificar seria dizer se é crescente, decrescente, constante, oscilante, alternada, que é a mesma coisa. Gente, vamos lá. O item A. Será que isso é uma PG? Para ser PG, se você tiver dúvida, a regra é clara. Tem que ser multiplicado por uma razão constante. O que é a razão? Pega o segundo, divide pelo primeiro. Ou pega o terceiro, divide pelo segundo. Ou pega o quarto, divide pelo terceiro. E sempre tem que dar o mesmo número. Gente, aqui é visível. Se eu pegar 3 e dividir por 1, dá 3. Que não vai ser igual eu pegar 5 e dividir por 3. É diferente. Que também é diferente de eu pegar 7 e dividir por 5. Portanto, não é PG. Isso daqui é uma PA. Você já estudou isso. 1, se eu somar 2, 3. 3, se eu somar 2, 5. 5, se eu somar 2, 7. Isso é uma PA, não é uma PG. Quero identificar as progressões geométricas. Isso aqui seria uma PA de primeiro termo 1, razão 2. Agora o próximo. Oi? Qual página que é? 31, 32. Na sequência. Página 30, teoria. B. Livro 4, tá? PG. Será que é? Perceba, se eu pegar 3 e dividir por 1, dá 3. E acho que vai ser exatamente igual eu pegar 9 e dividir por 3. Também dá 3. Que vai ser igual eu pegar 27 e dividir por 9. Tudo isso dá um único número 3, que é a razão da sua PG. Então aqui é PG. E seguindo aqui, o 2, identifique que ela pertence. Se é PG, olha só, 1, 3, 9, 27. É uma PG crescente a cada termo. Se alguém me pedir um termo aqui, eu sei que é bem maior que 27. Não vou dar a resposta 20, 22. Eu tenho que dar uma resposta bem superior a 27. Porque eu vejo que ela é crescente. Se é PG, crescente. Aqui. Gente,
1, depois 2, 3, 5, 8. Gente, isso daqui não é PG e nem nenhuma sequência conhecida. Nem toda sequência é lógica que você estuda na matemática. O número de telefone, por exemplo, não tem lógica nenhuma. Se tivesse, eu poderia simplesmente, olhando você, conhecendo você, adivinhar teu número. Certo? Senha bancária também não tem lógica nem sequência nenhuma. A não ser que você queira montar uma PA, uma PG na sua senha. Mas eu nunca vou saber se você não contar. Certo? Aí, ó, isso daqui é uma sequência sem pé nem cabeça. Já que 5, 5, 5, 5, 5, eu posso até dizer que é PG. Posso até dizer que a razão é o número 1. E, respondendo à segunda questão, é uma PG constante, fixa. E o próximo, será que é PG? Se é, para saber, tem que acontecer o quê? Pegar o segundo, dividir pelo primeiro, menos 4. Se eu dividir por 2, vai dar menos 2. É a mesma coisa que 8 dividido por menos 4. Dá menos 2 aqui, dá menos 2 aqui. Que é a mesma coisa que menos 16 dividido por 8. Tudo isso dá um único número, que é menos 2. Então é PG. E ela é uma PG que a gente chama e classifica de alternada. Alterna o sinal, mais, menos. Isso porque a razão é uma razão negativa. Toda vez que eu mexer com razão negativa, caio numa PG alternada. Bom, aqui é só para identificar sequência. Tem sequência que é PA, tem sequência que é PG, tem sequência que não é nada. Só que PG a gente tem que saber identificar dessa maneira. E aí ele começa a judiar um pouco mais, né? Fração, tudo mais. A primeira, F, dessa parte. Se é PG, 4 dividido por 10 vai ter que ser igual a 8 quintos dividido por 4. Bom, acho que é melhor aqui, ó, fazer o seguinte. Né, para depois tirar a conclusão. Simplifico aqui, ó. Isso daqui é 2 quintos. Este dividido por este. Agora, será que 8 quintos dividido por 4, como é que é? Conservo o primeiro, 8 quintos, multiplico pelo inverso do segundo, que no caso é 1/4. E aí eu vou conseguir que aqui também é 2 quintos. Ah, então o primeiro é igual ao segundo aqui. Só que não basta, tem que ser a sequência toda. Tem que fazer mais um pelo que ele me deu. Tenho que fazer o 16/25 dividido pelo anterior, 8 quintos. Aí conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo e vou concluir que também dá 2 quintos. Então, posso dizer que é PG, cuja razão é 2 quintos, e ela está decrescendo, respondendo a segunda parte. Gente, o zero é fantástico aqui. Isso daqui
eu posso dizer que não é PG. Porque qualquer número zero que apareça numa sequência não vai ter PG, a não ser que seja 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por quê? Qualquer número que eu multiplique por zero, eu vou ter que multiplicar, vai dar zero. Não importa a razão que eu utilize. O zero é um elemento que de cara você pode dizer que não é PG. Zero, eu multiplico por quanto para dar 1? Não existe. Qualquer número que eu vou multiplicar por zero vai dar zero. Então isso não é PG. E também não seria PA. O H. Será que é PG? Perceba que a gente já no primeiro teste, a gente percebe que não vai ser. Porque se eu pegar meio e dividir por 1, vai dar meio. Agora se eu pegar 1/3 e dividir por meio, conserva 1/3, multiplica pelo inverso, vai dar 2/3, que é um número totalmente diferente de meio. Também não é PG. O último, o I, pega menos 7, divide por menos 1, dá 7. Eu garanto a vocês que se eu pegar o menos 49 e dividir por menos 7, também dá 7. A mesma coisa aconteceria com menos 343 se eu dividir por menos 49. Tudo isso dá uma única razão, que é 7. Então é uma PG e bem decrescente. Tá aí. Primeiro exercício, identificação de sequências. Se é PG, se não é. E como saber? Razão constante. Ora é 7, ora é 2/5, ora é um valor. Depende das apresentações. Agora começa aqui mesmo o exercício, tá, gente? Primeiro foi só para você começar a ver o que é uma PG, o que não é. Agora vamos lá, escrever a fórmula do termo geral. Eu já assumo aí uma progressão geométrica, então é uma PG, não estou pedindo para você identificar se é ou não, é um exercício de PG. O primeiro termo é 7, a razão é 2. Bem didático aí, ó. Te deu o A1, 7. O primeiro termo é 7. E a razão a gente chama de quê? 2. Pedi para você escrever a fórmula do termo geral. Bom, a fórmula para uma PG assumida, a gente determinou que o AN, termo geral, é o A1, vezes Q, elevado a N menos 1. Só que aqui ele te deu o A1, te deu a razão. Então, nessa PG, o termo geral dela é o A1, 7, vezes a razão 2, elevado a N menos 1. Está aqui. Item A. O que você tem com essa fórmula? Você tem a fórmula para determinar qualquer termo dessa PG em especial. Se eu quero o A2, eu só substituo ele por 2 aqui, ó. Aí aqui e aqui. O A2 seria 7 vezes 2 elevado a 2 menos 1, dá 1. Então vai dar 2 a primeira, 2 vezes 7, 14. Você quer o A3, substituiu ele por 3. Você quer o A10, substituiu ele por 10. É a fórmula do termo geral dessa PG em questão. Tanto é que o item B ele pede
Determine o valor do oitavo termo. Olha, se você já tem a fórmula aqui no item A, quem que é o A8? 7 vezes 2 elevado a 8 menos 1. Isso vai dar 7 vezes 2 elevado a sétima. 2 a sétima, fazendo a conta, 2 a sexta é 64. 2 a sétima, 128. 7 vezes 128. Aí 7 vezes 128, 896. O A8 é 896. Oitavo termo. Agora o contrário. O número 5.376 é um dos termos dessa PG. Se é, gente, ela vai ter que estar aqui. Eu quero que o número seja 5.376. Então, coloco aqui. 5.376 é o valor do AN. É igual a 7 vezes 2 elevado a n menos 1. Gente, ele está querendo e não está afirmando. O número tal é um dos termos dessa PG. Para si, eu tenho que achar um n inteiro. N10, por exemplo, eu vou dizer que é o 10º termo. N5, eu vou dizer que é o 5º termo. Eu posso até dizer aqui, pelo que eu já fiz, que ele tem que ser maior que 8, que o oitavo termo de 896. 5.376 é maior, que essa PG é crescente. Agora eu vou passar o 7 para cá dividindo. Então fica 5.376. Se eu dividir por 7... 5.376 dividido por 7 igual a 2 elevado a n menos 1. Isso daqui vai dar 768 igual a 2 elevado a n menos 1. Gente, agora eu tenho que fazer essa igualdade. Para fazer essa igualdade, a gente recomenda, tenta fatorar, decompor os 768, para ver se você chega a 2 elevado a 1 expoente. Não vai chegar. Porque aqui, ó, por 2, vai dar 384. Aí por 2 de novo, vai dar 192. Por 2 de novo, dá 96. Por 2 de novo, 49. Por 7, 7 por 7, 1. Não dá 49 não. 96 por 2, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Dá 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 3 igual a 2 elevado a n menos 1. Aqui teria que dar mais um 2 para mim poder igualar, ou então 4, né? 2 ao quadrado, só ter 2 aqui para igualar e você igualar os expoentes. Portanto, aqui, ó, o número é um dos termos dessa PG? Não. É termo da PG.
Se fosse, teria que dar só base 2 aqui para você igualar ele. Agora aqui, ó, quarto exercício e último. Em uma progressão geométrica, o terceiro e o sétimo termos valem respectivamente 4 e 64,81. Calcule a razão. Depois, B, determine o quinto termo. Então, ó, o terceiro, A3, vale 4. E o sétimo, A7, vale 64,81. Quero a razão. Bom, sisteminha. Só que aqui a gente vai ter que dominar. O que é o A3 numa PG? É uma PG. Então, fórmula do termo geral. O A1 é o A1 mesmo. O A2, A1 vezes Q. O A3, A1 vezes Q ao quadrado. Eu posso dizer que o A1 vezes Q ao quadrado é 4, utilizando a fórmula do termo geral. E o A7, quem seria? A1 vezes Q, a sexta, é 64,81. Como é que eu resolvo agora? Sisteminha. Como é que eu posso resolver? Eu vou isolar o A1 aqui. 4 dividido por Q quadrado. Só passei Q quadrado dividindo. Substituir aqui. Substituição. 4 sobre Q ao quadrado, vezes Q a sexta, é igual a 64,81. Aí, ó, Q quadrado com Q a sexta, fica aqui a quarta aqui. Outra coisa que eu posso simplificar, ó, 4 com 64 vai dar 16 aqui. Conclusão, que a quarta é igual a 16. Já vou aproveitar aqui, ó, 16 é 2 a quarta. E 81 é 3 a quarta. Porque quem que é que? Aqui vai ter um problema que no final não vai dar galho nenhum. Que é mais ou menos, quando o índice é par, pode ser positivo ou negativo. Raiz quarta. Quando é quadrado, você extrai a raiz quadrada. Raiz quarta. De 2 a quarta sobre 3 a quarta. Da onde você vai tirar que seu Q é mais ou menos 2/3. Eu disse a vocês, há dois valores, mais ou menos, pode alternar. Se for negativa, a razão vai alternar. Aí, ó, terceiro termo é positivo, quarto negativo, quinto positivo, sexto negativo, sétimo positivo. Ele pediu o quinto termo. O A5, pelo que eu aprendi, é o A1 vezes Q a quarta. Então, seu A5
é o A1, eu não tenho, eu tenho que buscar aqui. Quem que é o A1? Você sabe que A1 vezes Q quadrado é 4. O Q você sabe que é mais ou menos 3. Dois terços. Ao quadrado igual a 4. Aqui tanto faz se é mais ou menos. Quando eu elevar ao quadrado fica positivo. A1 vezes 4 nonos é igual a 4. Seu A1, 9 multiplica, 4 divide. Seu A1 é 9. Agora eu tenho 9 para pôr aqui. E a razão, mais ou menos 2 terços, a quarta. De novo, expoente par, se é mais, se é menos, pouco importa. Nosso A5 é 9 que multiplica 16, que é 2 a quarta, sobre 81, que é 3 a quarta. Dá para simplificar 9 por 81, dá 9 aqui. E você me dá a resposta, o quinto termo é igual a 16 nonos. Essa é a primeira aula de PG, senhores. Começando o seu quarto bimestre, matéria PG. Certinho?